uma vez que me marcou muito, eu atendi um cara que era da Umbanda, e ele falou assim: você não pode encostar na minha cabeça. Você não pode mexer aqui. No meu ori. Não pode. Eu falei: mas se eu não mexer aí, desculpa, eu não tenho como te tratar, pode ir embora. Ele é um orives, muito famoso no Espírito Santo. Aí ele falou assim: não, vamos continuar conversando que eu vou pedir autorização pra ver se você pode mexer. Aí eu comecei a falar: cara, que coisa profunda, né? Eu não posso tocar na cabeça dele porque o orixá dele não permitiu. Foi assim que eu interpretei na época, e ele fez 3 consultas até que permitisse. E aí ele falou assim: não, meu orixá deixou você encostar porque você é médio de cura e bababá. E foi a primeira vez que eu ouvi essa coisa de médio de cura, porque eu trabalhava só com terapia manual. E aí você fala assim: mas cara, eu nunca tinha visto isso como católico. E aí começa, quando você trabalha com pacientes, você acolhe todas as pessoas que chegam pra você, porque uma coisa que eu sempre rezei e pedi a Deus, eu falei: ó, só passa por aquela porta quem eu tiver autoridade pra ajudar. Eu não quero que entre ninguém aqui que eu não possa ajudar. E que quando eu estiver diante de outro, esse outro possa se abrir a ponto de eu atuar na vida dele incondicionalmente. E foi assim que ocorreu. E aí eu fui vendo a percepção de cada um de fé. Aí depois de um tempo, eu já era médico, veio uma mulher que abriu a porta e começou a chorar. Aí: o que houve, minha filha? Essa era kardecista. Ela falou assim: o que você falar eu vou fazer e eu vou seguir. Eu: por quê? Não, porque você tem 2 mentores, um hindu do seu lado e um outro, um xamã. Desse jeito, ela falou desse teu. Ah, são 2 anjos da guarda? Aí ela: você pode chamar como quiser, mas eu vou seguir o que você tá falando. Aí eu falei: tá tudo bem. E aí eu fui vendo o significado que cada um carregava na cabeça dele, mediante o que ele vivia. E eu percebi que como a pessoa tinha essa conexão de fé, independente de como ela tinha, com as crenças que ela tinha, eu tinha que acessar ela no mundo dela, dentro do que ela via, para poder confrontar o que ela pensa que é verdade, para que só sobre a verdade de pé. Quando a verdade é confrontada, só o que fica de pé é aquilo. Então a pessoa tem um mundo que ela pensa que é verdade. Você entra lá, tá com uma bomba, a única coisa que fica de pé é a verdade. O resto, a ilusão cai por terra. Você pode fazer isso de forma amorosa ou de forma mais decisiva. Tudo depende da abordagem e de como e com quem você está fazendo. Mas a realidade é essa. E eu lembro que no início do processo da pandemia, uma coisa veio no meu coração: eu nunca tinha falado da parte espiritual. Eu nunca tinha abordado isso, a não ser para os meus mentorandos no mundo inteiro, que a gente tem alunos em 70 países. E eu falava disso dentro da minha mentoria, Família Saúde Plena. Todo mundo sabia lá a forma que eu ligava, como eu falava dos chakras, eu já tinha escrito livro de yoga, já tinha arrumado treta com um monte de católico por conta disso, já tinha... Mas eu expliquei tudo fisiologicamente, mas eu não entrava dentro do transcendental, dentro do espiritual, dentro do energético. Não entrava, a não ser para meus mentorados. Quando chegou na pandemia, eu vi aquele tanto de gente falando: tava em depressão, doutor me ajuda, socorro, eu tô achando que eu vou morrer, doutor me ajuda, não sei o que, doutor me ajuda, não sei o que. Eu senti no coração. Eu virei pra minha mulher e falei: amor, a gente tem que começar a mostrar o que a gente crê aqui, além do que a gente tem por intelecto. E isso mudou completamente a forma com a qual a gente se ligava com as coisas. E ela veio na base de uma família kardecista, e eu de uma família católica. E ela virou católica dentro desse processo até do câncer, como eu conto dentro do livro Ansiedade, Fim da Escravidão. Mas o mais lindo nisso tudo, que eu acredito que não tem acaso, é que todo o contexto de vida que nos é apresentado, todo, independente de qual seja, é um convite a um processo maior de intimidade consagrada, independente da forma com a qual e do caminho que você trilha. Tudo conspira para a sua evolução espiritual. Tudo. A tudo dai graças. Se você tem que dar graça a tudo, tudo é bênção. Por mais que você não enxergue como bênção, porque seu nível de percepção não alcance isso. Isso é muito profundo. Se eu exerço que tudo é bênção e eu tenho que dar graça a tudo, eu tenho que exercer uma aceitação espiritual em vários contextos. Porque dentro disso existe uma lição de crescimento. E hoje eu digo pra você, esse surto que a gente tem de ansiedade no mundo, a gente tá aqui há quantos minutos de live? Uns 10, 15, né? 10. Acho que uma meia hora, vai. Tá, calcula aí, 30 segundos. A cada 30 segundos uma pessoa tirou a vida. Já foram, nossa, muitas. A cada 30 segundos uma pessoa tirou a própria vida. Você acha que isso é sério ou não é? E por que uma pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida? Aí entra dentro de um outro estigma. O cara tirou a própria vida, ele é fraco. Será que ele é fraco? Qualquer ser humano que está disposto a tirar a própria vida pelo que ele acredita é fraco ou é forte? Ele é forte, mas ele não canaliza a energia no sentido, na direção que edifica a vida dele. Mas o senso de julgamento que é colocado é um senso de julgamento e crivo sobre a fraqueza. Mas para aquele que acredita que a vida não é o oposto da morte, mas o oposto de nascimento, a vida é um fio eterno. Existe o nascimento e a morte, mas a vida flui através desses 2 pontos. Isso não acaba por aí. E dentro desse ciclo ele vai pegar e vai interpretar isso como quiser.
Então, uma coisa que eu sempre fiz foi juncionar a espiritualidade, porque eu não tenho como tirá-la de nada na minha vida. Eu não tenho como tirar Deus de nada. Qualquer coisa sem Ele não existe, porque a gente só existe através disso. Independente de qual seja a interpretação que você tenha. Se isso é um sonho de Brahmani, ou se isso... Você está entendendo o que eu estou falando? Independente da significância que você tenha. Isso existe por um contexto. E dentro desse contexto, nós existimos dentro dele por um princípio. E eu não tenho como tirar o princípio que rege a tudo do que eu vivo e manifesto. Porque se eu quebro princípios, eu quebro... Esse princípio me quebra também. E aí a gente entende quantas pessoas hoje quebram princípios. E quantas sofrem porque resistem a aprender o que existe ensinamento atrás desses princípios que são sagrados. E a ciência vai evoluindo ao ponto da gente hoje não poder reduzir o que é a física quântica, que explica dentro do vácuo quântico o que é a presença que permeia todos nós. Mas não explica ainda por que algo se organiza assim, por que essa xícara está assim, eu estou aqui, a cadeira está assada. E por que 99,999% da nossa existência é espaço, e por que esse 0,0001 se manifesta da maneira como está. Então, dentro do mistério do que é a vida, um trecho que é muito lindo, nós temos que buscar o tanto quanto nós podemos ter mais intimidade com o sagrado, dentro do tanto quanto nós temos de profundidade nos permite o nosso conhecimento. Mas o sagrado sempre deve permanecer um eterno mistério. Porque a gente não tem como compreender ele em sua completude. Mas a gente tem como senti-lo, porque a gente faz parte integrante dele. Entende? E dentro disso tudo, eu movi meus ensinamentos, meus treinamentos, e hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 100 mil pessoas que já passaram por nossos cursos em 70 países. Mas a base disso tudo sempre vem, independente da religião, independente do processo de fé que o cara tem, uma reconexão com o sagrado. Porque sem isso, não existe um processo de cura integral. Porque nós somos seres triunos, corpo, alma e uma essência única, como se fosse o computador, o programa que roda e a energia que liga ele. Se eu não tiver essas três interconectadas, em harmonia, eu tô perdendo o sistema. Aí eu tô dando bug. E aí a coisa não flui. E aí aparece doença, aparece isso e aquilo. Muito legal, muito boa a introdução. O que você achou, querido? Maravilhoso, não é verdade? Surpreendente, né? Que sempre que nós pensamos em médico, nós vamos pensar, vai vir aquelas coisas pragmáticas, não é? Aquelas coisas de sempre, livros que foram lidos nos anos 70, 80, livros empoeirados. E o Dr. Juliano aqui dá uma verdadeira palestra sobre conhecimentos e novidades que não se atém só àquilo que um médico que foi formado na faculdade falaria, né? O que a gente pode talvez chamar, daí você vai me corrigir, mas assim, não, tranquilo. A gente está muito acostumado com aquele conceito do médico, do doutor, digamos, convencional, que é estritamente ligado àquela questão prática da medicação, do processo lá médico, científico, não é? Aquela rotina e tal, não sei o quê. Aí o processo que a gente vive aqui, qual que é, basicamente, né? É o tratamento específico da dor. Então, se eu tô doente, doutor, tô com uma dor aqui. Vamos olhar, não sei o que, vamos tratar isso daí. Mas não tem toda essa história que existe por trás para compreender o humano por trás daquela resolução que chegou para ele ali naquele momento. Então, beleza, você vai tomar um vermífugo, sei lá, vai tomar, sei lá, um remedinho, né, uma coisa para enxaqueca, não sei o que, beleza, vai repousar, tá resolvido. O que eu tô entendendo aqui, e que é o que a gente aprende muito, não é? É que você trata os processos terapêuticos espirituais, você trata toda a ancestralidade, você tem esse entendimento também da fé das pessoas. Eu tô fazendo aqui um pupurri de coisas pra te jogar essa bomba. Sabe o que é, cara? Desculpa. É inevitável. Você sabe a pergunta que mais fazia as pessoas desabarem? Eu fazia anamnese, é um processo de conversa para chegar no entendimento de como a pessoa está. Quando eu abria a boca, eu falava assim: quem é Deus pra você? Rapaz, 80, 90% só chorava. Quem é Deus pra você? Deus é uma energia, Deus é um filho de uma pi, Deus é um carrasco, Deus abandona, Deus é tirano. Cara, saía cada coisa. E aí você não entende. Aí eu comecei a perceber, chegou uma época que eu lembro que eu falei com minha mãe isso. Eu falei: mãe, eu não sei por que isso tá acontecendo, mas de cada 10 pacientes, 9 foram abusadas. Ela falou: filho, não se preocupa. Só entraram no seu consultório porque você vai poder ajudá-las. Deus vai te capacitar.